Culto de aniversário do Templo Arte do Jorei. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Arte do Jorei. Em 2004, iniciamos uma nova era em termos de elevação da espiritualidade. Nasceu o Templo Arte do Jorei, com o objetivo de quebrar vários paradigmas, sendo que o principal objetivo é e sempre foi aproximar o homem de Deus e Meixo Sama através de um servir sincero, sem vaidade, sem ambição e sem ganância. A arte do Jorei nasceu da vontade de Meixo Sama em restaurar um a um seus amados servidores, alguns afastados, inativos na fé, mas ainda com muito amor no coração, e outros com muita afinidade com seus ensinamentos, além de despertar em cada um de nós a verdadeira essência de querer levar a salvação a toda a humanidade para criarmos um mundo de verdadeira saúde, paz e prosperidade. A arte do Jorei, quem somos nós? Somos o que você sentir. Baseados na diretriz para este ano, o despertar para a importância da gratidão no servir a Deus, através do Jorei Sem Fronteiras, será o alicerce da grande construção e da formação do elemento humano com base numa fé sólida, capaz de suportar qualquer purificação. Iniciamos neste momento o culto da saúde e prosperidade, acumulado com o culto de 12º aniversário do Templo Arte do Jorei.
Iniciamos neste momento o culto da saúde e prosperidade, acumulado com o culto do 18º aniversário do Templo Arte do Jorei. Entrada dos oficiantes. Oração de comunicação a Deus. Mexia no Mikami, Senhor da luz e executor supremo do plano de Deus para a construção do reino do céu na terra. Neste dia de comemoração, queremos, com todo o carinho que nos invade a alma, agradecer pelo 18º ano de uma jornada muito preciosa. Durante a trajetória da Arte do Jorei, inúmeras são as bênçãos com as quais nos brindastes. Inúmeras foram as vidas que foram e são restauradas. Sentimos vossa presença diariamente, pois continuais envolvendo cada pessoa que entra em nossos templos e núcleos com a luz divina da salvação. Rendemos-vos, por isso, irrestrito preito de gratidão. A Arte do Jorei nasceu da vossa vontade em restaurar um a um seus amados servidores, alguns afastados e inativos na fé, mas ainda com muito amor no coração, e outros com muita afinidade com seus ensinamentos, além de despertar em cada um de nós a verdadeira essência de querer levar a salvação a toda a humanidade, para criarmos um mundo de verdadeira saúde, paz e prosperidade. Obrigado, Meixo Sama. Cubra-nos com suas bênçãos e sua proteção em nossa caminhada. Oração de comunicação a Miroku Daikokuten. Miroku Daikokuten. Rendemos este ofício religioso a vós em sinal de gratidão por nos ensinar sobre o amor e a alegria em servir a nobre causa divina, através do Templo Arte do Jorei. Somos gratos por este templo sagrado que nos foi concedido pela expansão da fé, pelo alimento que nos dá sustento, pelos desafios que nos fazem crescer e pela compreensão que aqui estamos para aprender e melhorar. Gratidão à vida que nos inspira, nos renova e nos dá chances de evoluirmos diariamente. Gratidão por todas as coisas maravilhosas que chegam à nossa vida neste momento, neste dia e por toda a eternidade.
Gratidão ao lugar onde estamos, aqui e agora, pois este lugar precisa de nós e nós dele. Gratidão a todos os órgãos do nosso corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão à casa onde moramos, que nos serve de refúgio e descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquistas, sucesso e evolução que se abrem diante de nós diariamente. Gratidão a cada dívida paga, porque desta forma honramos nosso nome, honramos nossos compromissos e nosso dinheiro se multiplica. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebemos, identificamos e aceitamos. Gratidão pelas surpresas maravilhosas que chegam todos os dias em nossa vida. Gratidão a nós mesmos, que encontramos a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Gratidão a tudo que somos e tudo que temos. Sabemos que o poder da consciência é ilimitado e que a consciência una está conosco em todos os lugares. Gratidão ao Deus maravilhoso que existe dentro de cada um de nós. Somos parte da sua divindade e por isso espalhamos luz, amor e paz onde quer que nós estejamos. Gratidão, gratidão, gratidão. Miroku Dai Kokuten, graças vos damos por sua divina atuação em espalhar paz, saúde, alegria e prosperidade a todos aqueles que, através do servir sincero e da sua gratidão materializada, visando expandir a obra divina, sejam merecedores de ilimitada bem-aventurança. Que assim seja. Oração a Miroku Dai Kokuten. Pedimos a todos que acompanhem as orações. Miroku Dai Kokuten, Mamorita Mae Sakira Etamae. Miroku Dai Kokuten, Mamorita Mae Sakira Etamae. Kanagarata Machira Emase, Kanagarata Machira Emase. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, reverendo Dorival Santos Silva. Pedimos a todos que acompanhem as reverências. Oração a Matsunorito e oração Zengin Sanji.
Taka amaharani kamitsumarimasu. Kamurogi no mikoto mochite sumemi oya kamui zanagi no mikoto tsukushino himukano tachi hanano odono ahagi harani misogi haraitamo Tokini narimaseru haraido no kamitachi moro moro no magagoto tsumi kegareo harai tamae kiyome tamae tobosu koto no yoshio Amatsu kami kunitsu kami ya oyorozu no kami tachi tomoni Ameno fuchikoma no mimi furitatete Kikoshime seto kashikomi momausu Uya uya shikuomo miruni seson kanzeon bosatsu konodoni amorase tamai komio nyorai to genji oshin miroku tokashi meshia tonarase daisen sanzen sekai no sandoku meshi gojoku kiyome Hyakusen man oku isai chujo no dai nengan Komi o joraku ego no Jupo sekayo narashimete Gofuju no kuruinaku Fukuka sedamo narasunaki Miroku no mio umitamo Muryomu reino dai jihini Ten marasetsumu matsuroite Choaku Jahuara Tamari Yashari Ujin Mogedatsunashi Shozen Bushin Koto Gotoku Sonoko Korozashi Otogurunari Sansen Somoku Koto Gotoku Seson no Itoku Ninabikaite Kinju Chugyo no Suemademo Minaso no Tokoro Ezaru Nashi Masani korechi bidi sosekai nite Kario bingao asoranimai Zuyun teni tanabikeba Banka fukui kuchini kunji Taho buto sosoritachi Hichido ogarano akasumi tsutsu Kogane no iraka sansanto Hiniteri eizu kokeiwa Genimo tengo kujodonari Gokoku minori te kurani michi Sunadori otaka ni amegashita Iketoshi ikeru moro moro no Eragni gwa koe guewa Tsutsu raora ni michi watari Kunito no sakai naku Hitogu satachi no nikushimiya Isaka igoto no yumetokie Iten shikai kano no Miroku no mite nikitsu sare Jinjin no mimune nidakaren Warera gahibi no segionimo Myocho tamai shinkaku Esashime yo atomi sakai Yoayu anagaku muyakuni Zentoku ko kasane sase Fukujukai muryo no dai kudoku Taresa setamae mashima seto Nen jusinge satonshu Que fukurai hainegimosu Miroku omi kami mamori tamai saki hae tamai Miroku omi kami mamori tamai saki hae tamai Meshia no mi kami mamori tamai saki hae tamai Meshia no mi kami mamori tamai saki hae tamai
Kalnagara Tamachihaemase, Kalnagara Tamachihaemase. Salmo de Meixo Sama, Rei Wasekai, um mundo de paz. Hitomi nano, Hitomi nano, Kokoro ga kamini, Kayo koso, Sekai heiwa no hajimari narurame. Kao katachi, Kao katachi, Iro wakawaredo, Oshinabete, Kamino mimeniwa, Onaji kunibito. Yoi nanoru, Yoi noru, Makoto gokokono, Waga areba, Momono wazawai, Kiete yukunari. Quando os homens se ligarem a Deus de coração, então terá início a paz mundial. Raça branca, raça negra, vermelha ou amarela, todas são iguais aos olhos de Deus. Quando o mundo for regido por um real anelo de paz, terão desaparecido as desgraças e infortúnios. Oração do reino no céu e na terra. Miroku Omikami Supremo Deus, Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber, ministrar a vossa sublime dádiva, ó Jorei. Perdoai os nossos erros, purificai-nos das nossas impurezas, despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino dos céus na terra. Pai nosso, Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos. Amém. Por gentileza, queiram sentar-se. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura do ensinamento de Meixo Sama. Expansão exige tempo e sabedoria. Pelo ministro Ricardo Dugo. Expansão exige tempo e sabedoria. Interlocutor. Um ministro cujo caráter é muito sincero e entusiasmado pela expansão do Jorei, e que ministra um poderoso Jorei, dirige uma unidade que está se expandindo muito. Qual deve ser sua atitude? Meixo Sama. Apenas esperar o tempo chegar. Existe uma ordem para se fazer as coisas. Mesmo se o cérebro de uma criança é muito bom, ele não pode pular do ensino básico para o ensino médio. Ele deve terminar o ensino básico primeiro. Uma ordem em passos que deve ser seguida, por isso não há razão para espere o tempo certo chegar. Por exemplo, no presente momento, as pessoas da sociedade não reconhecem o meu trabalho. Isso também é questão de tempo. Quando o tempo chegar, as pessoas perceberão o verdadeiro valor do meu trabalho. Mesmo assim, espíritos negativos ainda estarão trabalhando ativamente. Por exemplo, se nós salvamos muitas pessoas com o Jorei, a mídia de massa nos pinta de forma negativa. Reverendo Ajik, Meixo Sama está explicando que quando a expansão não vai bem, numa área em particular, significa que o mundo espiritual ainda está maculado, tornando fácil para as forças negativas trabalharem e paralisarem a expansão da luz. Nesse caso, o tempo ainda não está certo, mas é importante continuar trabalhando. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao culto especial aí de 18 anos da Arte do Jorei. Uma responsabilidade muito grande de falar sobre isso, né? E hoje, durante todo esse culto, eu sinto uma gratidão muito grande, que eu sei que não é só minha. Eu sei que tem muitos antepassados e pioneiros que também fizeram parte da construção da Arte do Jorei. Então, tudo isso se mistura nos nossos sentimentos hoje. Falando um pouco sobre o ensinamento, a questão da expansão. Esses dias eu estava lendo os ensinamentos sobre expansão. E o principal da expansão é o coração. É a sinceridade no servir. Então, o quanto do nosso coração nós estamos colocando no nosso servir. No momento que nós ministramos Jorei, no momento que nós vamos no altar fazer oração, o quanto é o nosso coração que está se comunicando. E é isso que a gente tem que pensar. Quanto mais a gente colocar o coração no servir, mais força terá o nosso servir. Às vezes você vai falar 2 palavras para uma pessoa e ela vai sentir essa energia que vem do kokoro, né? Que é do coração. Então, nós temos que colocar em primeiro lugar nosso sentimento, e com o nosso sentimento sincero alinhado com Deus, tudo vai bem. E como o Meixo Sama coloca, né? Às vezes algumas pessoas me perguntam, por quanto tempo eu vou precisar ministrar Jorei para ter essa cura? Muitas vezes não é o ponto que está errado, não é o que se está fazendo, mas é quanto tempo você está fazendo aquilo. Então espere o tempo certo.
Continue na dedicação, não desista na primeira, na segunda, no terceiro jorei e fala, puxa, ainda não tive o resultado. Continue até chegar no resultado. Às vezes você vai precisar ajustar a rota, né? Ajustar o ponto focal, mas permaneçam na dedicação até chegar ao resultado. Isso também funciona na vida, né? Muitas vezes a gente tem um objetivo e começa a bater a cabeça e fala, puxa, ainda não deu certo, mas por quê? Porque ainda não chegou o tempo certo daquilo. Então a gente tem que continuar perseverando nos nossos objetivos, até chegar. Porque se você para no meio do caminho, muitas vezes o que você receberia na próxima esquina, você deixa de receber porque você desistiu. Então, até mesmo na obra divina, né? Quanto nós já não passamos aqui na Arte do Jorei, desde a fundação, quantos desafios, né, que vencemos, e hoje nós estamos aqui. E é muito gratificante estar aqui. Desses 18 anos, eu acredito que 15 anos eu estou aqui, mais ou menos. Mas eu conheci Meixo Sama na Arte do Jorei. Então, graças à decisão de algumas pessoas, Reverendo Dorgival e os demais, que na época falaram, vamos abrir uma unidade, vamos dar continuidade na obra divina. Então, graças a essa decisão lá do passado, que hoje nós estamos todos reunidos aqui perante Meixo Sama, perante Deus. Então é muito importante a gente ter essa gratidão, esse reconhecimento pelas pessoas que dedicam suas vidas ao trabalho da obra divina. Na hora que aperta o calo lá fora, quem está aqui para nos auxiliar em fazer oração no altar, de segunda a sábado, fora o que se faz em casa. Então, a gente tem que ter muita gratidão, reconhecer o trabalho das pessoas, porque não tem preço que pague. Uma vida transformada, quanto que vale? Hoje eu não sei viver mais, por exemplo, sem o jorei. Dá uma dor de barriga, para o ministro jorei. Ah, estou meio irritado hoje, jorei. Puxa, alguma coisa não deu certo, vou lá, faço oração. O que seria minha vida sem a parte espiritual? Eu não sei. Então quanto vale isso daí? Desculpa, me emociono em falar essas coisas. Mas vale muito. E agora, quantas pessoas vão conhecer Meixo Sama e o jorei por nosso intermédio? Que ainda não conheceram. Mas o que nós vamos fazer para que essas pessoas conheçam e possam ter essa vida transformada? Possam ter acesso ao jorei, possam ter acesso aos ensinamentos. Quanto de nós vamos colocar nessa missão abençoada? Então nós temos que ter esse objetivo. Vamos colocar o jorei como o principal nesse ano. E é como eu disse, a oportunidade de termos conhecido o Meixo Sama na Arte do Jorei. Quantas instituições estão falando que o jorei não é mais tão importante? Se o jorei é a chave da expansão, o jorei é a base. O Meixo Sama não teria escrito 3 livros, no mínimo, só sobre jorei. Jorei é a fonte de tudo. E a fé centralizada em Deus Supremo. Nós não podemos esquecer disso. Se alguém falar isso, não acreditem. Acreditem no que está escrito de Meixo Sama. Se eu um dia falar isso para vocês, também não acreditem. Siga o que está escrito de que Meixo Sama falou. Essa é a nossa base. E isso é a arte do jorei. Desculpa a moto, mas repetindo. Isso é a arte do jorei. Seguir o que Meixo Sama colocou. E vamos firmes, que esse ano temos muitas coisas a fazer. Desculpa me alongar e passar a palavra para o Reverendo Dorgival. Obrigado a todos. Palavras do Rocan, Reverendo Dorgival Santos Silva. Boa tarde a todos. Aqui em cima está imensamente quente. Não tem mais da onde minar.
Hoje realmente é um dia importante para nós, não apenas pelo ser aniversário do Templo Arte do Jorei. Na realidade, seria segunda-feira, vai ser segunda-feira. Mas, pelo esforço nosso, constante de aperfeiçoamento, de buscarmos sermos pessoas melhores, buscando realmente nos aproximar do nível divino, não do nível espiritual. Espiritual oscila, divino não. Nós temos que nos aproximar do nível divino e jamais nos deixarmos corromper por qualquer tipo de, como é que eu vou dizer, coisas negativas, vaidades, ganâncias sem nexo, sem nada, que nos façam trocar o certo pelo duvidoso. A arte do Jorei tem uma história pautada muito em renúncia, em esforço constante, em buscar sempre uma afinidade muito una com o Meixo-sama. Mas também nessa caminhada toda nós aprendemos um grande respeito por todas as divindades. E por isso que nós temos a Sala da Paz, que quebra todos os paradigmas. Muitos teólogos, às vezes, que vêm conversar comigo, não conseguem entender o que é aquela Sala da Paz. Porque ela não é para ser explicada, ela é para ser sentida, né? Ela não está ali para ter briga de saber quem é mais, quem é menos. Ela é para um local apenas para você sentar e meditar. Nada mais do que isso. E se você for sentar ali e pedir respostas, você as tem. Basta ter sinceridade e makoto no coração. Hoje é uma data muito especial para nós da Arte do Jorei e é uma alegria enorme poder recebê-los neste momento. Também outras unidades, nesta data, estão a fazer cultos de gratidão pelo 18º aniversário de fundação. Hoje, amanhã, serão feitos cultos aqui no Brasil e no exterior, pela data do aniversário da Arte do Jorei. Há exatos 18 anos, iniciávamos uma nova etapa em nossas vidas. Sem pretensões, com medo, sem saber direito para onde ir. Tudo teve início com o meu afastamento, juntamente com outras pessoas, de nossa antiga instituição de doutrina messiânica. Na época eu já era ministro, cuidava de 2 Jorei Centers, e muitas dessas pessoas também eram membros. Vejam bem, nós nos desligamos da instituição, mas nunca de Meixo-sama. E na realidade não foi bem que eu me desliguei. Na realidade o pessoal não me queria mais lá, né? Incomodava. Sendo bem sincero, porque eu não me afastei, né? Aquela alegria, aquela chama que arde em nosso coração quando nos tornamos membros, parece que voltou a queimar ainda mais forte, pela fé, pela filosofia e pela doutrina que nos foi legada por nosso mestre. Durante algum tempo nos reunimos em minha casa apenas para trocar no Jorei e estudar ensinamentos, sem nenhuma intenção de abrir igreja ou algo parecido. Por 2 vezes, o reverendo Francisco Jesus Fernandes, já falecido, me contatou, onde eu fui até sua casa, onde me foi colocado da intenção dele me levar para a África, para dedicar na expansão da obra divina lá. Inicialmente ele queria me levar para Angola, depois ele me falou que ele queria me levar para Namíbia. E ele me disse também que o reverendo Tetsu Watanabe me queria no México. Isso era verdade, porque dias antes de eu sair da sede, eu fui chamado para uma reunião com o presidente Watanabe. Ele era presidente mundial da Igreja Messiânica Mundial, e ele me fez uma proposta. Conversamos durante quase 2 horas. Inclusive, isso não é mentira, só basta perguntar para o ex-presidente da Igreja Mundial do Messias, que é o reverendo Yoshiro Nagai, que foi ele que era o secretário do presidente, que foi da minha sala me chamar. E o presidente me disse que ele queria que eu fosse para o México. Porque ele dizia que eu não podia ficar preso naquele aquário. Eu precisava do oceano para mim. E antes de ir embora, ele me abraçou e me disse assim: Dorival, você precisa voar. Isso aqui é muito pequeno para você, né? Muita coisa foi contada sobre o meu afastamento, mas se eu fosse tão ruim, por qual razão esses reverendos me procuraram? Agradeço muito uma pessoa especial nessa época que me procurou, e mesmo na época não tendo laços de amizade, me orientou e posso dizer que ele salvou minha vida. É um reverendo já aposentado, que mora em Santos, reverendo Vitor Arthur Alves.
Eu fiquei aguardando o desfecho da minha conversa com o reverendo Francisco até o dia 31 de dezembro de 2003, prazo dado para eu ter essa resposta, porque ele me pediu para fazer uma carta e eu fiz, mas não recebi retorno, o que me deixou decepcionado, sem saber o que havia acontecido. Anos depois, muitos anos depois, eu soube o que aconteceu. Após meses de reuniões em minha casa, começou a surgir a ideia de termos um local onde pudéssemos estudar ensinamentos, trocarmos jorei e divulgarmos o Evangelho de Meixo Sama. Nunca convidamos ninguém. As pessoas apareciam naturalmente. E desde o início eu fui contra, porque achava muito difícil e complicada essa ideia de abrir uma igreja. Até porque também tinha um convite e compromisso de ir embora do Brasil para trabalhar na Itália. Né? E eu não queria nem que a vaca tussa abrir igreja. Então, ministro Ricardo, você tem que ter gratidão. Você tem que ter gratidão para a ministra Elisete, que encheu o saco, para o Zé Vicente, que já morreu, para o ministro Marcos Gomes e para o Rogers, o falecido Rogers, ministro Rogers, que foi o cara que mais me atazanou a vida para poder abrir a arte do jorei, porque eu não queria abrir. Eu fiquei muito preocupado, pois as pessoas, apesar de não irem mais na antiga igreja, não estavam desligadas de Meixo Sama, mas não tinham um local para orar. Eles não iam porque não porque não queriam, mas porque a responsável que ficou em meu lugar queria apagar toda a minha história do Jorei Center. Uma grande idiotice, porque o segredo ali era apenas dedicar sem estrelismo. A igreja andava sozinha. E quando eu entreguei a igreja, eu disse para ela: a senhora não precisa fazer nada, basta sentar na sua sala, na mesa que está aqui, na cadeirinha que está aqui, e as pessoas vão vir para a senhora atender e ministrar jorei. É só isso. Os membros, eu montei equipes que faziam tudo na igreja. Pois ela quis apagar tudo isso. E afastou todo mundo. Fui convidado a visitar uma amiga, a Cristiane, lá de Salvador, que conhecia porque ela foi funcionária da antiga igreja ao qual pertencia, e por trabalhar no departamento pessoal, eu conhecia todos os integrantes da igreja. Ela servia no Templo Luz do Oriente, templo esse também de doutrina messiânica. Fui visitá-los e depois levamos um grupo para conhecer. Nesse dia, acho que foi eu, o Rogers, o ministro Marcos e a ministra Cida, se não me engano. Conhecemos o reverendo Nakahashi e começamos a dedicar lá. Isso foi em janeiro de 2004. Dúvidas começaram a me perturbar, porque se eu deveria ou não ir embora do Brasil, porque isso era em janeiro, eu estava marcado a minha viagem para abril. Se devia ir embora do Brasil ou não, se abrir a igreja, e eu fui conversar com o reverendo. E como eu sabia que ele não gostava de abrir igreja, não era muito chegado nisso, eu falei: vai falar não, beleza, tchau, um prazer, fica aqui que eu vou embora, sem problema. Nesse dia estava eu e Ailton. Aí sentado na sala dele, ele me vira e fala assim: você já foi um sacerdote numa vida passada, abra a igreja, é sua missão. Me quebrou as pernas. Me quebrou as pernas. Saí no altar, peguei o Ailton, vamos lá em cima rezar. Isso era 9h15 da noite. Fizemos oração, falei: meu irmão, me dá um sinal, porque eu não posso errar. Se esse é o caminho que eu tenho que seguir, me dê um sinal. No dia seguinte, me ligaram do templo, que era para eu ir para lá. Aí liguei para o Rogers: bora lá para o templo. Chegando lá, o reverendo me chama e fala assim: olha, estava aqui, tem essa estátua, tem uma Canon ali, um modelo, está até ali em cima, não tem nenhuma aqui. Essa Canon aqui, ela é uma imagem rara. Ela vale mais de 10 mil reais. Gostaria de oferecê-la para que você vendesse e começasse a igreja. Essa imagem não foi vendida. Porque nós... Como é que eu ia vender uma imagem de 10 mil reais? Como é que eu ia fazer uma rifa de 10 mil reais? Não dá para fazer uma rifa de 10 mil reais. Então eu peguei a imagem, essa aqui é uma réplica, né? Essa é a réplica da original que está na minha sala. E foi graças a ela que nasceu a arte do jorei. Foi quando levei a imagem para casa, e em cima dela começamos a fazer oração constantemente, né? Começamos a procurar uma casa, e foi quando encontramos essa casa lá em São Caetano, e ali começou. No início fomos a primeira difusão de fato do Templo Luz Oriente, que eles falavam isso lá.
Começamos a igreja com apenas 7 pessoas, sem recursos, apenas com fé e muito medo. Sabíamos que estávamos sendo guiados por Meixo Sama, e com poucos recursos conseguimos abrir uma bela igreja e as pessoas foram surgindo. Ficamos 3 anos dedicando junto ao Templo Luz do Oriente, e nesses 3 anos eu tinha aula com o reverendo Nakahashi toda terça-feira, que eu pedi para ele me ensinar e me formar. Eu aprendi muito com ele. Em 2007, nos reunimos e resolvemos nos desligar, pois éramos muito procurados para expandir a igreja e o templo não tinha esse objetivo. E como o reverendo Nakahashi disse que era para fazer São Caetano crescer, nós seguimos independentes e não saímos lá brigados, não teve conflito nenhum. Pelo contrário, até hoje eu compro livros lá e não tem nenhum tipo de desavença nem nada. Após nos desligarmos, começamos uma fase de grande expansão, mas também com problemas, pois vinham muitas pessoas com outras intenções. Muitas pessoas chegavam revoltadas e a gente acolhia. Muitas pessoas chegavam chorando e a gente chorava junto. E todas as pessoas que chegavam, a maioria não queria, não era pela fé. Elas queriam o que nós tínhamos. E a gente não tinha nada. Mas eles achavam que nós tínhamos. Então eles queriam cadeira, queriam posição, queriam títulos. E a gente não dava nada disso para ninguém, né? Nessa caminhada apareceram muitas pessoas se dizendo messiânicos, fervorosos na fé, mas que na verdade eram apenas pessoas interessadas apenas em ter poder e desfrutarem de um título. Muitos ficaram ao meu lado anos, mas depois mostraram sua verdadeira face. No fundo, o Meixo Sama nos preparou para conhecermos as alegrias e tristezas que surgem no caminho da fé. Esse cuidado temos até hoje, porque infelizmente existem muitos que andam por aí, mostrando e agindo e se aproveitando da fé de membros e sofredores. Oferecem títulos, vendem uma fé farisaica e ostensiva, como o Meixo Sama cita em seus ensinamentos. E hoje, olhando para trás, vemos como o Meixo Sama nos ama e protege, pois nos livrou dessas pessoas. Somos gratos a elas também, pois, após tantos problemas causados, fortalecemos nossa fé e convicção, que não podemos usar a igreja para nosso próprio benefício. Aqui no Templo Arte do Jorei, o título pertence à instituição e não ao outorgado. Se o ministro sai da igreja, ele sai como pessoa comum. O título fica aqui, que não é dele. O que nos incentivou dia a dia a continuarmos nossa jornada foram as graças e que as pessoas alcançavam servindo na arte do Jorei para alcançar a divindade de Meixo Sama. A cada graça e milagre, tínhamos a certeza de que era Meixo Sama que de fato e de direito dirige a arte do Jorei. E nós simplesmente somos instrumentos no seu grandioso amor para com todos os semelhantes. Nosso maior objetivo é vermos cada vez mais pessoas felizes e termos a certeza de que Deus e Meixo Sama nos guia nesse caminho. Foi ontem, anteontem, né, Isabel, que você mandou a foto daquela menininha, né? Uma menininha que está desenganada, estava desenganada, né? Vegetando. E de repente ela me manda um vídeo da menininha já começando a dar os primeiros passos. Um milagre, literalmente um milagre, só com Jorei online. Eu estou acompanhando um casal que deve estar me assistindo agora em Santa Catarina, o Eduardo e a Rosana, que também tiveram a vida praticamente transformada só com Jorei online. E tantas outras pessoas que tiveram graças através do Jorei online, coisa que nós somos pioneiros já há mais de 15 anos, se eu não me engano. Já nem lembro mais quanto tempo faz. Então, assim, hoje, pela pandemia, muita coisa mudou dentro da fé em si. Pode reparar que as igrejas estão diferentes. Porque nós temos uma condição hoje de sermos muito mais úteis de uma forma pela internet, por assim dizer. Mas isso não significa que você não tem que rezar, não tem que orar. Esse processo todo faz com que você ganhe uma elevação espiritual tão grande, uma força de convicção no Jorei tão intensa, que mesmo do outro lado da tela, você levantando a mão, a pessoa sente calor, a pessoa sente melhora, a pessoa tem resultados quase que imediatos. Através das dificuldades e purificações, nos tornamos realmente mais fortes na fé e temos melhores condições de sermos instrumentos na construção do paraíso na Terra. Dificuldades tivemos muitas. Durante 2 anos ou mais, não sabíamos o que era almoço. Diariamente dividimos um pão de frios e uma garrafa de guaraná. Acho que muitas vezes o Mr. Ricardo chegava da escola e via a gente comendo lá, não era? Porque chegava o Mr. Ricardo e estava na escola. A Natalia era pivetinha.
né? Mas e sua mãe se preocupava mais com ele do que com você, né? Viu, Bianca? Ele que era triste. Chegava lá com um monte de moleque, bicho, um monte de aluno para receber Jorei lá, né? Aí depois se tornou mesmo que começou a trazer mendigo para a igreja. Ele era o São Francisco, trazia a maior galera para a igreja para receber Jorei. Aí a mãe dele ficava louca, né? Mas ele via, né? Chegou muitas vezes lá e estava comendo, devido a um pão de frios e tomando uma barecola. Era o que a gente comia, né? Fomos testados de todas as formas. E às vezes essa era a refeição que dedicávamos das 7 da manhã às 21 horas. Não era pouca coisa, era muito tempo que nós dedicávamos. Choramos muitas vezes, mas a cada graça relatada sentimos a mão de Deus e Meixo Sama nos dando alento. Vontade de desistir eu tive muita, mas sempre refletia e buscava entender essa missão. Faltava donativo, faltavam pessoas, mas não faltava a fé. Um dia, em agosto de 2004, fomos convidados a participar de um culto da Congregação Cristã do Brasil. Nunca havia participado e fomos em 3 ministros e o pai de um deles que era da igreja. Assim que começou o culto, um hino foi tocado, Grandioso És Tu, que nos fez lembrar um hino messiânico chamado Plano Divinal, que tem a mesma melodia. Aquilo foi um choque para nós, porque essa ida à igreja me foi dita para ir um ano antes, por uma prima minha que era evangélica e tinha os dons da revelação. A igreja nem existia, não existia Arte Jorei, nem imaginava que isso ia nascer. Mas durante 6 meses, ela me dava aulas espirituais. Ela recebia os mentores dela e eu tinha aulas diariamente. E ela dizia que os mentores não eram dela, eram os meus mentores. Eram egípcios, chineses e japoneses. Eu tive aulas e aulas e aulas e aulas, vocês não têm ideia de tudo, tanta coisa. Não lembro de nada. Mas ficou gravado no meu espírito, porque as lembranças vêm no tempo certo. E ela disse em transe que eu teria que assistir um culto na Congregação Cristã do Brasil, na Vila Alpina, e eu saberia o dia e a hora. E nesse dia nós fomos lá. Quando tocou esse hino, eu falei, não é possível, é muita coincidência. Uma pessoa levantar o braço, no número 4, e era o Grandioso És Tu. Passou um tempo, foi um ancião fazer a leitura de um livro de Ruth. E ele fala, e de repente ele começa a falar. Hoje aqui estão presentes pessoas que não são desta igreja. Estão aqui porque está nascendo uma nova igreja. Não se preocupem, continuem. Imagine que nesse momento está findando a madrugada e surge a aurora através dos primeiros raios do sol. Confiem e fiquem tranquilos, pois esta é a vontade de Deus. Na hora foi um silêncio entre nós e saímos do culto mudos, pensando se o que ouvimos era para nós. Foi quando o pai de um dos ministros veio correndo, o pai do Rogers, e disse, vocês viram a palavra de hoje? Só pode ter sido para vocês. Não dá para escrever a emoção que nós sentimos naquele momento. Não podemos ficar parados. Deus e Meixo Sama desejam que o busquem em espírito e verdade, no resgate do seu ideal. A cada um cabe julgar o que é melhor para si. A oportunidade é dada. Basta somente ter coragem de tirar a venda da ignorância que cobre os olhos daqueles que buscam a verdade. A arte do Jorei é um retorno ao verdadeiro sentimento de Meixo Sama. Isso não é pretensão ou presunção, mas uma oportunidade para a dissolução dos problemas da humanidade. É a manifestação da vontade divina. Por isso tudo, nós servidores, sejam ministros, reverendos ou missionários, não podemos errar. Hoje, deturpam a doutrina que Meixo Sama nos deixou, vandalizando o Jorei, as orações, o servir, em essência, dentro da verdade que aprendemos com ele. A doutrina messiânica sem o Jorei não é messiânica, é apenas mais uma igreja comum, igual a tantas que surgiram. Como o ministro Ricardo falou, estão acabando com o Jorei. Jorei sem ação não é Jorei, não tem lógica isso, né? E nós somos provas vivas que os milagres acontecem direto, com levantar das mãos, através de uma oração sincera, tudo acontece. Sonem uma coisa, Jorei é outra. Os dois têm forças incríveis, mas são forças distintas. Eu não consigo ministrar Jorei se eu não tiver um sono incorreto. Senão é só levantar a mão. Mas eu não consigo ministrar Jorei só pensando, dona Diva, vai ficar boa, dona Diva, vai ficar boa, dona Diva, vai ficar boa, vai ficar boa. Isso é coisa de retardado. Ou pessoas que nunca ministraram Jorei, têm preguiça, e agora juntou a fome com a vontade de comer.
já não ministrava, agora não vou ministrar mesmo. Basta pensar, não é? Como, na atual conjuntura, na fase que nós vivemos hoje, pandemias, guerras, estamos vivendo praticamente um mundo quase infernal, pô. Estamos em condição espiritual de achar que somos superiores, de só com pensamento conseguimos salvar alguém? Já estamos perdoados e salvos? Como? Pessoas me atacaram muito por causa disso. Depois vieram pedir perdão, dizendo que está vivendo no nível de inferno. Mas como está perdoado e salvo? Eu tenho que agradecer muito a todos que confiaram nesse nosso servir. Obrigado aos ministros e membros da África, através do pioneiro, o ministro Capitão Lutonda, de Angola. O Túlio estava relembrando como chegou. Nós nos conhecemos desde 2001, quando eu recebi uma caravana de Angola na igreja, no Jorei Center. Depois um ministro me apresentou ele, ficamos conversando. Em 2004, já estava na área de Jorei, ele me contatou. Veio para o Brasil em 2007, otorguei ele ministro, e aí começou a difusão na África. Aos missionários e ministros de Moçambique, que também estão em fase de início da construção da sede em Catembe. Aos ministros e missionários do Congo Democrático, aos novos que chegam do Congo Brazzaville, aos novos irmãos do Benin, ao falecido, mas jamais esquecido, reverendo José Aroca e sua esposa, reverenda Helena, dos Estados Unidos, que sempre nos apoiaram. E ele dizia em vida que o maior arrependimento dele foi não ter me levado para os Estados Unidos quando ele achava que eu não deveria ir. Porque ele queria ser a minha voz, né, que eu devia estar lá. Mas ele morreu, não deu tempo, né? Aos ministros do Brasil, que aqui chegaram membros feridos e se formaram sacerdotes. A reverenda Fátima, que está conosco em outubro, faz 18 anos também. Bem como todos os ministros e missionários do Rio de Janeiro. Missionários do Pará, do Amapá, missionários da Paraíba, Santa Catarina, da Bahia, Pernambuco, ministro Elisete da Bahia, ministro Urdinha de Pernambuco, ministro Maria José de Tocantins, que no ano passado conseguiu, junto com os membros lá, a grande graça de receber uma doação de uma área onde vai ser construído o solo sagrado, o portal da nova era. Agradecer também o esforço da dona Ângela lá em Ilhéus, pelo Jorei Online também que ela faz lá com o grupo lá e tem resultados maravilhosos. Aos missionários de Minas Gerais, de várias cidades que temos unidades lá também. Ao pessoal do Rio Grande do Norte, missionários de Goiás, Brasília, do Acre, aqui do estado de São Paulo, missionário de Santa Catarina, que eu já falei, Espírito Santo, missionário da Venezuela, Arlenê Soares, a ministro e missionários do Peru, o ministro Carmen Pereira, missionários e a ministra Emma, da Argentina, uma pessoa maravilhosa, e a todos os membros e missionários e simpatizantes espalhados pelo mundo, Espanha, Portugal, Nepal, Japão, etc. Eu estou falando meio devagar, não estou não? Eu estou achando minha voz esquisita. É verdade, está estranho. Também meu agradecimento especial aos ministros aqui da sede, aos que estão desde o começo e aos que vieram depois e confiaram suas vidas nesse caminho. Mesmo passando por desafios e dissabores, aguentaram firmes, não desistiram, tiveram a coragem e principalmente fé, pois crer em Meixo Sama não é o mesmo que acreditar nele. Nossas famílias, que também souberam entregar suas vidas a Deus e Meixo Sama e confiaram para poder seguir nessa jornada. E só um adendo, às vezes as pessoas saem da igreja e elas têm que justificar a sua saída acusando ou falando ou inventando alguma historinha para poder... É uma narrativa que é criada para poder justificar a sua fraqueza. Então, quando tiverem dúvidas, perguntem para mim, que eu não tenho motivos para esconderem para mentir. Quando alguém sair daqui, saiu porque quis. Não foi expulsa, nem nada. Ou melindres, né? Por babaquices. Mas jamais porque foi expulso ou causou alguma coisa. Outros saíram por outros motivos. Mas isso é de caráter, não compete a nós, né? Mas a maioria, quem saiu, nós não temos inimizade com ninguém. Com ninguém. Só que sei definir quem é amigo e quem não é. Na minha casa não entra qualquer um mais. Porque infelizmente recebemos muitas pessoas que aparentemente eram seus melhores amigos, se tornaram pessoas extremamente decepcionantes como ser humano.
Faz parte do crescimento. Mas a igreja está aberta. Se as pessoas quiserem vir para receber Jorei, vão ser recebidas com o maior carinho do mundo. Só que nossa missão é estender a mão, não é carregar nas costas. Agradeço também a todos aqueles que, mesmo não sendo da arte de Jorei, são messiânicos como nós e também querem fazer com que Meixo Sama seja honrado em nosso servir. Agradeço aos pioneiros messiânicos, os quais me presentearam com uma grande herança, suas histórias, seus aprendizados, e hoje utilizamos para nos ajudar a nortear a nossa caminhada. Ainda temos muita coisa a fazer acontecer. Oramos para termos nossa sede própria, oramos para podermos dar maior atenção e respaldo espiritual a todas as unidades. Agradeço também aos vários sacerdotes de várias religiões que nessa jornada foram se tornando amigos de fé e hoje oram pelo crescimento, proteção e fortalecimento do Templo Arte de Jorei. Para vocês terem ideia, nós temos um padre que é membro aqui, teólogo, mas também tem inúmeros sacerdotes de outras religiões que oram e nos protegem. Há muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, uma senhora, Dona Iracema, me convidou para ir num centro de uma amiga dela lá, Dona Laureci, um bandista. Chegando lá, todo mundo no vucu-vucu, foi no domingo de manhã. O filho dela é aqui de São Caetano, por incrível que pareça, e estava incorporado e me deu um cristal de presente. Está na minha sala. Passou o tempo, a senhora estava incorporada, trabalhando. Quando acabou, ela veio falar comigo. Se apresentou, me apresentei para ela e eu dei uma terrinha da África para ela. E ela disse assim: meu Deus, eu estou há 70 anos esperando essa terra. 70. É muito tempo. E começamos a conversar, me falou, tal. Passado alguns dias, ela me chama e diz assim: houve um trabalho aqui no centro. E as entidades vieram me falar o seguinte: enquanto eu for viva, eu preciso cuidar de você. Enquanto eu for viva, toda semana eu vou fazer um trabalho de proteção para você, reverendo Dodival. Enquanto eu for viva. E ela está viva até hoje. Mas nessa caminhada toda, ela veio aqui para conhecer a Sala da Paz. O filho dela trouxe ela aqui. Surgiram outras e outras pessoas de vários locais. Tem sacerdotes de várias linhas religiosas na região norte, centro-oeste, Minas Gerais. Todos comungam numa linha da arte do Jorei de proteção. Eles dizem que nós temos algo tão diferente que as divindades comungam para nos proteger, porque precisam desse espaço aqui. Então, muitas vezes, as pessoas, por mais ataques que façam, muita coisa e tal, isso não é problema nosso. Nós somos fracos às vezes porque deixamos nos levar por isso, porque nós somos humanos. A pessoa fala o que quer, ouve quem quiser e acredita quem quer, né? Só que quando você emite alguma coisa negativa, isso fica aqui. Se eu pego para mim, vai me contaminar. Se eu não pego para mim, volta para quem? Para quem emitiu. Então existe uma força de proteção gigantesca na arte do Jorei. Mentira, falsidade, pessoas dissimuladas. Isso não faz parte da arte do Jorei. Nós sofremos muito durante muito tempo, porque eu não tenho condição de estar em todos os locais ao mesmo tempo. Porque praticamente é impossível. Então, quando você faz alguma viagem missionária, às vezes eu mandava alguém, aquilo outro, depois que eu ia, é que eu sabia o que acontecia. Né? Porque as pessoas vêm, e eu levo, quando faço viagens, eu levo pessoas comigo, para ver como eu dedico. Quem vai dedicar comigo em viagem missionária sabe que não tem que se preocupar com fome, com sede e com sono. Porque eu não vou passear. Não é passeio. Quem vai preocupado, vamos comer, que eu estou com fome, o que eu vou ter para comer? Cara, só nos faz passar vergonha. Porque onde eu ia sozinho, eles viam o empenho com que eu fazia, que não tinha hora para dormir, não tinha hora para acordar, e vamos que vamos,
sabe, 5 da manhã está de pé já, e vamos correr, e vamos fazer, e vamos dormir tarde, e querendo na África, 50 dias tomando banho de caneca, comendo o que dá para comer, a hora que der, e sem problema nenhum, sem estar só na alegria. E vendo pessoas tendo vidas renovadas, vidas transformadas, vendo graças acontecer. Então, era muito triste, é muito triste, quando eu viajo e vejo depois postura de quem era ou é da arte do Jorei e tem postura podre como missionário, como sacerdote. Me dá nojo, me dá vergonha acima de tudo. Porque se vai como representante da arte do Jorei, ele tem que ser arte do Jorei. Ah, eu tenho que parar para comer, que eu estou com fome. Vá pros quintos, meu. Nós, nessas viagens para a África, para Moçambique especificamente, eu tive muita sorte, que teve membros que fizeram donativo, levei para lá, comprava coisas para o pessoal, ajudei a construir uma igreja em Palmeiras, que era de palha, só de caniço, onde eu dormi uma vez com uma cobra lá dentro, que eu não sabia que a bicha estava lá, se eu não tinha dormido, né? Hoje está lá de alvenaria bonita, graças ao esforço dos membros. Nunca me preocupei com nada. As roupas que eu levo daqui, fica tudo lá. Porque não tem apego a nada. Porque a nossa vida aqui é transitória. É transitória. Se você perde tempo com coisas materiais, você se acaba. Não vale a pena. Então, onde quer que a gente vá, nós temos que deixar um legado, uma história, uma lembrança boa. Aquela pessoa passou por aqui. Nunca vou esquecer daquela pessoa. Nossa, que gratidão que eu tenho. Uma palavra que ela fez comigo. Ela foi na minha casa, ela comeu da minha comida, bebeu da minha água. Nunca vou esquecer. Quantas pessoas já passaram por aqui que já faleceram? Seu Jorge Ornelas, lembra? Dedicava todo dia comigo aqui. Todo santo dia. Chegava de madrugada aqui. Porque ela acordava todo dia 3 horas da manhã. Todo dia 3 da manhã para rezar. Não dormia mais. Sabe o que ele fazia? Vinha para a igreja. É mole? Seu Jorge, o Rogers, Dona Olga, Dona Nadir, Dona Hélia, Zé Vicente, Dalva, quem mais? A Benedita. Quem mais que eu esqueci? Né? Quantas pessoas passaram? Não é? O legado. Todos têm lembranças boas deles, não é? Lembranças positivas, que marcaram a sua vida de alguma forma, que deixaram uma lembrança boa no seu coração. Quem tem alguma coisa para poder falar do Roger, por exemplo? Nada. Né? Isso que conta. Isso é que conta. Eu tenho amigos meus da Messiânica, que até hoje eu sou amizade de 30 anos, 35 anos. A gente se fala todo dia. Quando é churrasco, a gente se encontra para dar risada e falar, às vezes, de fé brincando. Que nada mudou. Quem criou as barreiras foram os homens, que têm medo da verdade. Atacam você, porque sabe que se falar na sua cara, vai ser desmentido. Por que as pessoas fazem de tudo pelas nossas costas para afastar os membros das pessoas? Porque elas têm medo que a verdade apareça. Quantas pessoas já na minha sala? Ah, fez tal coisa? Fulano, vem cá, Beltrano, senta aqui. Desmentindo na cara da pessoa. Então tem que inventar a historinha da carochinha para poder justificar quem elas são de fato. E uma coisa que eu aprendi desde pequeno. Quem fala mal de alguém para você, fala mal de você para alguém. Isso é fato. Né? Se eu esqueci de alguém, me perdoem. Mas sabem que todos estão em nossos corações e em nossas orações. Aqueles que estão aqui e até aqueles que saíram, nunca se esqueçam do nosso lema: um por todos e todos por um, sempre. Gostaria de encerrar com 4 conselhos, mas não são meus,
São conselhos do Padre Pio. Quem conheceu o Padre Pio? Os senhores vão ver como tem a identidade com o que o Meixo Sama ensina. E o que quero mostrar com isso? Estamos todos juntos, do mesmo lado, querendo a salvação da humanidade. Não é religião, é mais do que isto. Não há fronteiras, não há rótulos, somos apenas servidores. Primeiro conselho: seja feita a vossa vontade. O primeiro conselho do Padre Pio é muito simples. Em toda e qualquer circunstância, sempre reze a Deus e diga: seja feita a vossa vontade. O Meixo Sama fala: Kanagarata Matiha Emase, seja feita a vontade de Deus. Certa vez, Padre Pio escreveu para Anita Rodotti, uma filha espiritual: aprenda a reconhecer e adorar a vontade de Deus em tudo. Precisamos ter sempre isso em mente. Tudo que nos acontece é a vontade de Deus. Ofereça cada ação a Deus. O segundo conselho do Padre Pio é: ofereça cada ação a Deus. Tudo, exatamente tudo que você fizer durante o dia, ofereça a Deus. Se está indo trabalhar, ofereça a Deus. Se está cuidando de algum problema familiar, ofereça a Deus. Se estiver fazendo o almoço, ofereça a Deus. Cada coisa, cada ação, ofereça a Deus. Devemos também oferecer não apenas nossas ações, mas também os nossos sofrimentos a Deus, por menor que seja. E aqui Padre Pio nos ensina que o melhor sofrimento não é aquele que a gente procura, mas sim aceitar aquele que Deus manda. Padre Pio disse que as doenças físicas e espirituais são as ofertas mais valiosas que você pode fazer por quem te salvou pelo sofrimento. Então, ofereça tudo isso para Deus também. Todos os seus sofrimentos, sejam eles físicos ou espirituais. Meixo Sama fala sobre agradecer também em qualquer circunstância. Não é? Terceiro conselho do Padre Pio é: ansiedade é uma perda de tempo. É um conselho muito simples, mas também muito profundo. Nunca se preocupar. Muitas pessoas se preocupam se tal coisa vai ou não acontecer e sofrem por isso. O que precisamos ter em mente é que todas as coisas acontecem no tempo de Deus. É claro que com esse conselho, Padre Pio não quer dizer que devemos ser totalmente despreocupados sem procurar nos esforçarmos. Devemos fazer a nossa parte para que Deus nos ajude. Quando confiamos na bondade de Deus, não devemos sofrer por preocupação, pois Deus vai fazer sempre o que é melhor para nós. Quarto conselho: aspire pelo prêmio celestial. O que ele quer nos ensinar é que devemos querer, desejar o céu. Ele nos diz: quão amável é a eternidade no paraíso e quão miseráveis são os negócios mundanos. Devemos nos preocupar mais com as coisas de Deus, que os problemas da terra vão se resolver. Não se compara com a eternidade, nada se compara com o paraíso. Você pode ter uma enorme casa, um belo carro, e isso não é nada. A eternidade te aguarda. Lembre-se sempre disso. Que possamos em breve estarmos comemorando muitas vitórias em nossa jornada evolutiva. Que o Templo Arte do Jorei vibre no amor de Meixo Sama sempre. Muito obrigado a todos. Depois do culto, tem uns bolinhos aqui para fazer macular um pouco na gula. Hoje também é aniversário da Isabel. Anteontem foi aniversário do Guilherme, que é o mais velho. Depois o Ricardo também fez aniversário. Então vamos quebrar ovo na cabeça deles depois, né? Jogar farinha, como nos velhos tempos, né? Mas afinal de tudo, assim, agradecer em qualquer circunstância. Nós, com certeza, há 18 anos atrás, jamais imaginávamos estar aqui, né? Não sei se vamos estar aqui ainda, mas alguma coisa vai acontecer. Aguardemos o presente de Meixo Sama para nós e vamos ver o que vai surgir, não é? Hoje, na hora do Jorei, já veio um presente. Mais um dom. Não posso falar o que é. Mas é uma coisa impressionante que acontece. Por isso que eu sempre falo para vocês, quando vocês virem na igreja, não tenham medo de sentar aqui. Ou se quiser, pode pedir permissão, vir aqui em cima e conversar com o Meixo Sama. Peça. Ouça. Ele vai te falar. Ele vai te responder.
Eu aprendi a nunca pedir nada. Mas no tempo certo, vem a força certa, vem o dom certo para somar naquilo que está sendo criado e sendo formado. Nós somos um quebra-cabeça espiritual, sabia? Cada ano que passa, nós estamos, alguma coisinha vai se encaixando, né? Uma peça vai se encaixando para que nós nos tornemos, no futuro, um Deus perfeito. Porque nós somos deuses. Só não aceitamos isso ainda direito. Precisamos aceitar para tomar posse das nossas riquezas, daquilo que é nosso de fato. Tá bom? Obrigado a todos, uma boa missão. Retirada das oferendas.
Retirada dos oficiantes. O Templo Arte do Jorei é um presente de Deus e Meixo Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam um enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Encerramos assim o culto da saúde e prosperidade, acumulado com o culto de 18º aniversário do Templo Arte do Jorei. Agradecemos a presença de todos e convidamos para a comemoração dos 18 anos da Arte do Jorei, que haverá no término da reunião. Uma excelente tarde e um ótimo regresso a todos.